Estamos de volta nesse web debate sobre a importância do serviço público como conquista social. Essa é uma atividade de greve, né? Lembrando que hoje, dia 18 de março, a gente está com uma greve nacional, e esse web debate é proposto pela Unidade Sindical e Popular em Foz do Iguaçu. Para esse segundo bloco, né, seguindo no debate anterior, a gente conta na mesa com a Marli, do Simpref, com a Kátia, da PP Sindicato, com a Tamara, do Sinti-Oeste, e com o Clécio, da Cesunila. E aí, para a gente dar continuidade ao debate do bloco anterior, né, queria jogar uma primeira pergunta aqui para a mesa, que é a emenda constitucional 95. Né? Vamos falar um pouco o que é essa emenda constitucional para a população, né, que está em vias de ser votada no parlamento, e os impactos dessa emenda para a população brasileira. Isso. Eu posso começar dizendo que existe o orçamento. Se colocar um teto, o que você pode gastar com saúde e o que você pode gastar com a educação, o que vai acontecer? A partir do momento que criar esse teto, chegou no teto, não tem mais dinheiro. Mas vamos dar nome para essa PEC. Sim. A gente fala número, mas é a PEC da morte. É a PEC da morte. Ou seja, quando implica no limite de gastos, implica na situação de agora. Ou seja, os estados no Brasil hoje não estão rodando, por exemplo, não querem fazer um investimento na compra do material para fazer o teste se as pessoas têm ou não o coronavírus. Porque é caro. Porque é caro. É o PEC da morte, que impõe o limite de gasto de investimento na saúde, que impõe o limite de investimentos na luz, nos serviços públicos como direito, aquilo que nos atende como seres humanos, aquilo que nos atende como direitos sociais, que nos permitem viver. E é importante falar também que as entidades que estão nessa mesa aqui estavam nas ruas denunciando o que essa PEC traria de prejuízo para a população. O que aconteceria, o que nós estamos vivendo hoje é reflexo disso. Eles utilizavam, né, a equipe governamental do momento usava o discurso: olha, nós precisamos aprovar essa medida porque é para salvar, para sair da crise. A gente está vendo que essa medida está piorando a situação da crise, porque a crise não é para os ricos, a crise é para a população trabalhadora, para a juventude. Então, é aquilo que nós falávamos: vamos lutar contra essa PEC, porque essa PEC vai prejudicar a saúde, vai prejudicar a educação. A gente está vendo isso acontecer hoje. E aí é preciso falar para a população, o pessoal que está assistindo, quando a gente fala de serviço público, a gente não pode falar em gastos, né? Nós estamos falando em investimento, né? Quando você investe em saúde, você está investindo na qualidade de vida da população, principalmente em saúde preventiva, né? Se houvesse mais investimentos que não tivessem limitado pela própria emenda constitucional, essa PEC da morte, nós teríamos condições, por exemplo, de ter mais condições de prevenir a dengue, que hoje, né, o Paraná, a gente está vendo uma lástima que o Paraná, junto a outros estados, esteja também numa situação dramática de dengue. São mais de 65 pessoas já mortas pela situação de dengue no Paraná. Agora nós estamos enfrentando a situação do coronavírus. Será que se os investimentos não tivessem sido cortados, né, diminuído, reduzido para a população, será que não era possível ter mais, né, prevenção dessa situação toda? Porque tanto a dengue como o corona passa por um processo de investimento pesado de prevenção, de cuidado, né? Sobre as reformas, a gente tem que lembrar os que realmente, como a Kátia bem falou, a PEC se chama PEC dos gastos, mas para nós isso é investimento. E em 2019 já houve um corte brusco nos investimentos em saúde e em educação. Em saúde foram cortados 9 bilhões, isso representa 16% a menos. Em educação houve um corte de 926 milhões, ou seja, 4,3% a menos. E no governo do Paraná, né, o governador Ratinho, não é diferente. Na saúde nós tivemos um corte de 1,1 bilhão, em educação um corte de 1,6 bilhão. Então isso é muito importante a gente ter em vista que investimento em saúde, em educação é fundamental para a humanidade. E temos que até pensar em coisas, digamos, estratégicas, né?
quando a gente fala de investimento na educação, pode significar uma redução de custos por outro lado. Sei lá, por exemplo, quando falamos que a saúde coletiva, que a saúde pública, tá, tem investimento, as pessoas têm saúde, vai diminuir a demanda por hospitais, diminuir a demanda por leitos, diminuir a demanda por remédios de alto custo. Ou seja, ter uma população que não está enferma, que não está doente da dengue, que não está doente por coisas que podiam ser evitadas com um pouco de investimento, significa, por outro lado, significa uma economia enorme, que a gente não tem nem como fazer esse cálculo. É uma economia inteligente. Sim, exatamente. Mas a gente sempre cai nas armadilhas das reformas. Armadilhas que não dão resultados. Seja a PEC, a reforma trabalhista, a reforma da educação. A trabalhista, por exemplo, a que foi aprovada já nos últimos meses, ali no apagar das luzes do governo Temer, até agora não deu resultado. A economia não tem crescido. Cadê os empregos? Onde são os empregos gerados? Ao contrário, você tem uma maior precarização, uma redução da renda. Quem trabalha com tempo intermitente, que como foi aprovado, pode trabalhar até 6 meses, melhor dizendo, até 1 ano como temporário. 6 meses temporário, renova-se por mais 6 meses, passa 1 ano, ou seja, sem o total de direitos que tem para receber, por exemplo. A gente tem 41% da população na informalidade, sem acesso à seguridade social, sem direito a nada. E como o Clécio falou, o engodo das reformas. A mentira, né? Reformas é um termo que eles nem deveriam utilizar, porque reforma é sempre um sentido que deveria ser positivo, né? De melhorar. Ou a gente tem que chamar essas reformas de destruição, né? Da educação, da saúde, do serviço público, ou contra-reformas, é o nome mais apropriado. Até porque, para ajudar a desmentir como que isso tudo não resolveu o problema, também falava que precisava fazer a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, no discurso do governo e dos seus apoiadores, ela significaria acabar com privilégios. O que hoje a gente vê na prática, a reforma da Previdência? Ela retirando direitos das pessoas que mais precisam da sua aposentadoria, do benefício social, da pensão. Levando mais tempo de contribuição e mais a situação das mulheres, principalmente, que já tem uma tripla jornada, agora, né, o tempo de contribuição de trabalho aumentou. As pessoas que estão na informalidade, quando que vão conseguir ter acesso à Previdência? Sem falar que é preciso denunciar a situação hoje do INSS. Se a gente pensar quantas pessoas não estão conseguindo, né, o benefício que tem direito, estão na fila, né, toda a parte operacional tendo direito, não tem, né, a solução que o governo ficou de dar, não foi operacionalizada, não foi resolvida. As mulheres não estão conseguindo a sua licença maternidade, que é um direito que não poderia. Então, hoje a gente vê um desmonte aí do serviço público. Por que a gente está falando isso? Porque já está na boca, né, e está tramitando, conversando, né, articulando a reforma administrativa, que eles estão falando que vai acabar com os privilégios dos servidores públicos, né? Só que não significa isso, não. Tentando retomar um pouquinho a fala sobre a reforma da Previdência, a gente pode pensar, é uma inovação? Não é. Falar que está inovando é mentira. Já foi feita no Chile. Exatamente isso que eu queria comentar. Isso já foi feito no Chile, mas a privatização também não foi feita só no Chile. Há vários lugares do mundo em que isso foi feito. E aonde foi feito, deu errado. Hoje no Chile, a população chilena, independentemente da categoria de trabalho, ou da classe social, ou da idade, é contra as AFPs. Para você ter ideia, se chama Administração de Fundo de Pensão. Esse fundo hoje no Chile tem mais ou menos, se eu não me engano, conforme a Fundação Sol, pelo menos 180 bilhões de dólares. Acontece que essa grana ela vai para o mercado especulativo. Então, tirar esse dinheiro do mercado especulativo para poder pagar a Previdência, pagar os salários de quem fez o depósito, é quase impossível. Sem contar uma coisa, para quem ainda não entendeu como que funciona, a grande meta que eles ainda não alcançaram é privatizar a Previdência. E a hora que privatizar a trabalhadora e o trabalhador vão pagar sozinhos. Cada um faz o seu, Cada um que é faz isso o que seu. eles querem. Se você fizer, você tem fundo para se aposentar. Mas qual que é o problema? O contexto é maior, a complexidade é maior. Numa relação que a gente tem de precarização das relações de trabalho,
e de trabalhos que são, não tem carteira assinada, que não tem contrato assinado, não tem arrecadação, as pessoas não conseguem arrecadar. Imagina você, se um trabalhador que está aí com os aplicativos, quem sabe, tem que trabalhar 12 horas para conseguir pelo menos aí seus 5 mil reais bruto, ele vai ter que depois descontar os gastos que ele tem. Você acha que ele vai conseguir tirar 11% da sua renda para poder pagar a previdência sozinho? Não vai conseguir. E sem garantia nenhuma de se aposentar. Sem nenhuma garantia de se E aposentar. aí você pensa que parte da verba da educação foi transferida para pagar emendas parlamentares em prol de aprovar a reforma da Previdência, que entre outras coisas aumenta, né, a nossa idade e o tempo de contribuição para poder se aposentar. Só que a pessoa que não consegue se manter empregada durante o tempo necessário para se aposentar, que é no mínimo 20 anos, para se aposentar com 60%, né? A integralidade da A média. integralidade da média é Da 40 média. anos, né? Para receber 60% é 20 anos da média. Será que o pessoal não entendeu É isso? de 20 anos. Você Será vai que ter não que entenderam? trabalhar 40 anos para receber a integralidade da média, né? Então, quer dizer, a pessoa que não conseguir se manter trabalhando vai ficar um tempo sem contribuir e talvez ela não consiga se aposentar. Mas ela não vai conseguir trabalhar uma determinada coisa. Vai seja, chegar ela uma não- hora que talvez ela- ela não consiga mais trabalhar. ela Ela, não fica vai se- doente, ela vai ficar doente. Como que ela vai fazer? Ela não vai se aposentar como estava recebendo nos últimos meses. Exato. Ou seja, se ela recebe 3 mil reais, ela não vai se aposentar com 3 mil reais. Jamais. Essa média vai ser sempre abaixo do que está recebendo nos últimos meses. Então, quando ela se aposenta, ela vai ter uma redução de renda. Mas qual que foi o que eles queriam? Que realmente a pessoa teria esse que é do governo, né? Que a previdência é do governo, fosse bem abaixo para poder os bancos fazer o quê? Criar as previdências privadas. Os bancos estão com urubu nesse Mas o processo. banco ele vai especular com aquele dinheiro. Então você nem sabe se você vai conseguir receber o tanto que você pagou. Porque se o banco quebra, o que Sem vai garantia acontecer com a sua ainda. aposentadoria? Você não tem garantia. Mas tem mais números, desculpa, Tati. Só dois números importantes. No Brasil, a gente paga 11% de previdência, o que já inclui o SUS, o sistema de saúde. Sim. Nos sistemas que são privatizados, se paga normalmente 10% de previdência e mais 7 a 8% pela saúde. Então, a Se gente, quiser saúde. e aí você, ou seja, vai pagar pelo menos mais, pelo menos 3, 4% a mais do que a gente paga hoje na média, pelo sistema público também, sem a garantia do serviço. Na verdade, eles querem que a gente pague os impostos, todos Sim. ali, certinho, bonitinho, e ainda pague tudo o que os impostos deveriam nos retornar. Seria Tem isso. uma situação que, aproveitar que a gente tratou da situação do Paraná aqui, que é o caso de dengue, que preocupa toda a população, né? O que a gente tem falado é que precisa. Claro que esse é um processo que a gente vai superar se a gente tiver, né, uma consciência coletiva de que cada um tem que fazer a sua parte no cuidado, mas é preciso que os governantes, sobretudo, cumpram com as suas responsabilidades, né, de fornecer o serviço público necessário. E a valorização do servidor público da saúde, que é quem está enfrentando a questão da dengue, quem está enfrentando é o serviço público. Então a gente, diferente de criticar o SUS, a gente deveria, né, sentir minimamente orgulho de ter um sistema público de saúde como é organizado o SUS, porque é o SUS que enfrenta a questão da AIDS, é o SUS que enfrenta a questão das epidemias, é o SUS que faz, né, um sistema que é universal, que não faz restrição no atendimento, desde lá é uma conquista, como o tema da live nossa, do debate hoje as conquistas sociais, é o SUS, a partir da Constituição, é o atendimento universal, todo mundo tem direito. Você já pensou se o direito fosse só para quem fosse trabalhador, que contribuísse? Hoje nós teríamos... Eu não teria nascido. A gente teria aí fora do atendimento do SUS quase, né, uma parte expressiva da população. Então, 11,6 milhões de desempregados nós temos hoje no Brasil. sim, imagina se fosse como antes da Constituição, que só tem acesso ao SUS quem fosse contribuinte, quem tivesse empregado formal. Então isso é importante destacar. E também a gente precisa fazer uma denúncia, né? Nossa base do serviço estadual, da educação estadual, a gente acha que, né, a situação para enfrentar o coronavírus, além de todas as recomendações que já estão sendo feitas, né, precisa,
Acho que foi extremamente necessário, e é necessário, e que a gente faça isso com muita responsabilidade, a questão da quarentena, a dispensa das aulas, né? Nós, na rede estadual, infelizmente, o governo protelou essa dispensa, né? E a dispensa oficial vai ficar sexta-feira apenas. É muito preocupante porque a gente viu que o nível de contágio de um dia para o outro no Paraná, nós dormimos com 80 casos suspeitos, não 80 casos, mas casos suspeitos, e no outro dia nós já estávamos com 240 casos suspeitos. Então é preciso uma medida imediata de suspensão. Mas nós acabamos de receber informação que é um desrespeito com os funcionários, a nossa categoria de professor e funcionário, que os funcionários não serão completamente dispensados. O nosso entendimento é, fecha as escolas, não tem sentido manter a escola aberta nesse momento, não como pânico, mas como medida de segurança, mantém os funcionários e professores em casa, até porque os funcionários, gente, é a categoria mais explorada da nossa categoria, a parte mais explorada. Ganham menos que um salário mínimo regional, são pessoas que dependem do transporte público coletivo e nesse processo de trabalhar vão estar aí super expostos ao contágio. Então a gente pede... O transporte coletivo não transmite? Será? É exponencial, né? Isso está fazendo lembrar uma situação complicada para o Brasil, que é qual? A gente está numa situação em que prefeituras e governos do estado estão tendo que decidir. E o governo federal até agora não decidiu por nada. Você vai falar, mas ele vai ser autoritário, ele vai decidir pelo estado e pelo município? A Argentina, que também é federalizado e também é um país federal e não nacional na organização geopolítica, também, ou seja, as ordens ou a organização do que está sendo feito está vindo da presidência, que sabe o que fazer nesse momento, o que tem que fazer. Agora, numa situação de ataque aos serviços públicos, de corte de investimentos, na emergência, esse governo sequer tem um plano de ação para agora, para saber o que fazer. Não sabe, não quer fazer. Aí vamos deixar muito claro. O Paulo Guedes disse que não quer fazer. Ele deixou claro que não quer fazer nada, que vai custar, porque isso vai dar um certo prejuízo para a economia. Coloca a economia à frente da vida humana. Isso é um absurdo. Isso Porque pode ser ainda economia só mais caro ainda. Se ele morrer, será que o milhão que ele tem lá no banco vai ficar... Mas não sei se vocês viram o último comentário dele, que na China morreram apenas 5 mil pessoas. Apenas 5 mil pessoas. Esse é o governo que a gente tem que Esse é o pensamento dele, né? E a gente não pode esquecer que o crescimento do contágio do coronavírus é exponencial. Ou seja, você pode passar de um caso para 1000 casos em pouquíssimos dias. Eu diria que a gente está pior do que a Itália, já teve ali algumas notícias, que nós estamos já no mesmo momento, ou na mesma quantidade de dias, né, do processo na Itália, no Japão. O Brasil já está muito pior. Isso porque a gente não tem testes em todos os lugares. Porque não estão investindo nos testes. Essa é a grande questão. E como é que vai saber se está ou não está, né? Quantos? Sim, você tem que ter quarentena, porque quarentena não é privilégio. A quarentena impede, ela bloqueia a transmissão do vírus. Então, para o médico poder trabalhar com segurança e atender as pessoas doentes, para os enfermeiros, para as enfermeiras, os médicos, as médicas poderem trabalhar com segurança, é necessário a quarentena de grande parte da classe trabalhadora. As pessoas que têm filhos, filhas em casa, que as escolas estão de quarentena, precisam de seguridade social para poder cuidar das crianças em casa. Para as crianças não serem contaminadas na escola, para as crianças não transmitirem a doença para os seus avós, que para as pessoas de idade é mais perigoso. São dois grupos então, a de quarentena risco, né? não é privilégio, a quarentena é uma necessidade para que as pessoas que trabalham com saúde possam trabalhar com mais segurança. E voltamos ao debate lá do outro bloco, né? Que a gente falou da importância da regulamentação do trabalho. Ou seja, veja, quem está empregado no setor público, por exemplo, nesse momento, ou talvez uma parte no setor privado, tem ainda a segurança de ficar em casa em quarentena e poder continuar a receber o seu salário. Sem diminuição de salário, sem corte de trabalho, sem ser demitido. Agora, quem está no setor privado, ou ainda por cima, quem está no setor privado, mas está como autônomo, como a gente acabou de colocar, os precarizados... Seguridade social, o salário pago pelo governo. Sim. No mínimo, né? No mínimo. É importante a gente pensar que
A gente vive numa crise econômica, né? Não é de hoje, a crise econômica, né, é uma crise do sistema, uma crise do capitalismo, que as saídas apontadas até o momento, uma atrás da outra, não ajudaram a maioria da população trabalhadora, do povo trabalhador não beneficiou. As saídas que os próprios governantes foram dando não resolveram. Então, nesse momento, a gente não pode de forma alguma concordar e aceitar a redução do serviço público, a precarização, a diminuição, porque é o serviço público que vai fazer o enfrentamento, né? Se tiver verba, se tiver recursos, tem que ter mais concurso, né? Para contratar os postos de saúde, as creches, CMEs, né? A rede estadual que está aí há mais de 15 anos sem concurso público para funcionário de escola. Então, defender o serviço público, defender o SUS, defender a educação, defender a economia nesse momento tem que pensar na vida das pessoas, né? Nós precisamos de uma economia que pense no ser humano, uma economia que pense nas crianças, na juventude, nos idosos, e não a economia que pense no lucro dos empresários nesse momento. Né? Porque morto que eu saiba não precisa de dinheiro. Mas não sei se vocês estão acompanhando, a gente está no dia de luta, que é o dia 18 de março, o dia da greve nacional de educação, em defesa dos serviços Por isso públicos. estamos aqui, né? Era pra Estamos gente estar aqui. distribuindo os Mas- panfletos, vamos ver. Estamos fazendo Panfletagem virtual. Mas o que eu queria comentar é que a gente está conseguindo fazer um debate, uma mobilização, tanto pelas redes sociais, como fora também, tão grande quanto se estivéssemos nas ruas. E Porque se nós aqui morrermos, vamos morrer lutando, né, colegas? Mas o que me chamou a atenção é que o debate sobre o SUS está muito forte nesses últimos dias. Claro. Ou seja, o coronavírus está exercendo um papel político, está colocando em xeque Fundamental. essas políticas que vêm sendo implementadas. Ou seja, está jogando na cara de um monte de gente e as pessoas estão tendo que olhar e ver qual é o papel do Estado. A necessidade de um Estado presente, de um Estado que faça investimento, que tenha uma estrutura, que tenha um pessoal permanente. E será que a nesse saúde momento que tá- privada daria conta de tudo isso? Não daria. Pensa! Só Nem daria tem acesso a estrutura quem pra- pode pagar. Só quem pode pagar. Só daria acesso a quem pode pagar, que é uma parcela ínfima da população. Com certeza. É o que está passando agora nos Estados Unidos, né? As notícias são essas. Mais da metade da população não tem acesso à saúde pública, é tudo privatizado. Quem tem assistência social tem algum acesso. Quem não tem, não pode pagar o plano de saúde. Nós temos que lembrar que plano de saúde em lugares como os Estados Unidos e Chile, por exemplo, os dois são muito parecidos, você paga de qualquer forma, o público ou o privado. Com a condição de que quem pode pagar um pouco mais, mesmo tendo o público, ele complementa o pagamento quando passa por uma consulta. Eu morei no Chile um tempo e a primeira coisa que eu via numa clínica ou na maternidade, você entra no hospital e a primeira coisa que você vê é a maquininha do cartão. Vou passar o cartão. Sim, porque nunca um plano privado e mesmo o plano público que você paga, nunca cobre 100% do seu atendimento. E se você não tem dinheiro, tem que Não não faz. cobre. Você Você não faz. Você não E se faz. você tá tendo um filho? Meu filho teve que pagar, nós tivemos que pagar para o meu filho um plano de saúde 2 meses antes dele nascer. Porque pelas regras, se ele ao nascimento tivesse alguma complicação e não tivesse já um plano, ele Ia não morrer. teria cobertura. Ia morrer. É um absurdo. Se não morresse, eu ia ter que arcar com, nós teríamos que arcar com todo o E a custo do falência hospital daí, né? ia cobrar em cima disso. Então, é um processo de desumanização em que a vida não vale importa. nada, não vale nada. O que importa são os negócios. Né? Ou seja, quanto entra mais, quanto vai entrar de grana, qual é a porcentagem. Então, muito cuidado com os modelos que estão aí já implementados, que são de privatização. Não tem dado conta, estão explodindo nesse momento. Eles estão implodindo nesse momento. O Chile é um lugar, que eu já comentei, em que a população é contrária à privatização, que já tem 40 anos, mais de 40 anos que foi privatizada a Previdência. E quando as primeiras gerações começaram a se aposentar e a viver desse novo sistema, no primeiro e segundo ano já se entendeu o que aconteceu. E aí as manifestações começaram a crescer. E estão crescendo. E não param de crescer. Não param. O que a gente viu agora no final do ano passado foi a explosão de um sistema neoliberal, depois de 40 anos de reformas neoliberais, que não deu certo. A população não suporta. E que vão descobrir isso daqui 2 gerações. Imagina você só ter trabalhado 20 anos
aqui como no caso da reforma da Previdência no Brasil, você trabalhou apenas 20 anos, porque você ficou a maior parte do tempo desempregado, ou trabalhou precarizado e não conseguiu contribuir com o INSS, seja lá o que for. Aí você não tem mais condições de se aposentar e tem que se aposentar com apenas 60% na média dos salários que você teve ao longo de 20 anos. E às vezes o custo de vida aumentando cada vez mais. E com a tua idade já no limite e que deu plano de saúde, qual que é o preço, gente, do plano de saúde para quem tem 60 anos hoje? Olha lá, pega ver o plano de saúde particular, quanto custa. Sim. Tem condições. Em temas de saúde e educação, quem está bancando esses enfrentamentos? Onde é que a gente encontra a solução para a saúde? Na pesquisa. E quem faz pesquisa nesse país? A universidade pública. Contra a LGU, que é a Lei Geral das Universidades, nós somos contra a LGU, que é a Lei Geral das Universidades do Estado do Paraná, e contra o Futurice, que é das universidades federais aqui do Brasil. Esses planos, essas reformas da educação superior, eles visam basicamente privatizar o ensino superior. A universidade pública, ela tem que buscar ajuda financeira da empresa privada para poder fazer suas pesquisas. Empresa privada. Você imagina, eu que pesquiso alfabetização, por exemplo, será que uma empresa privada vai ter interesse na minha pesquisa? Provavelmente só se não. você comprar os livros dela, talvez. Desculpa, de né? repente. Eu ia comentar. Imagina você criando um remédio ou a vacina para essa situação de agora. Que laboratório de farmácia está interessado nessa vacina? Que laboratório está interessado em uma solução para qualquer outro tipo de doença? A menos que seja um remédio muito lucrativo. Então, há um direcionamento do que se vai fazer na pesquisa. Para o lucro. Você faz uma coisa, não é para distribuir para as pessoas, é para ter uma patente. Agora, é muito importante que o nosso debate, e aí eu faço esse apelo para quem está assistindo, que seja as professoras e os professores da UNILA, de outras universidades, que a gente tem que romper a bolha desse debate que a gente está fazendo aqui, para não ficar somente entre nós. Né? Eu queria muito que, não sei, que os meus tios que votaram naquele, quem sabe qual que é, né, estivessem ouvindo o debate, pudessem pegar os dados, mas acho que aos poucos, eu estou até meio arrependido de ter excluído da minha lista algumas pessoas que podiam estar assistindo agora esse debate e esse momento que estão vivendo. Lembrar que eles podem ter que pagar mensalidade na universidade pública, Sim. porque o Futurice e a LGU, ela prevê isso. E aumenta o número de professores, aumenta o número de alunos por professores, ao contrário, né? Diminui o número de professores, ou seja, você vai ter um ensino de pior qualidade. Então, a gente precisa da universidade, como eu falei anteriormente, né? Foi numa universidade pública que teve um mapeamento do coronavírus, né? E que foi super importante para as pesquisas sobre o assunto. Então, a universidade pública ela vai conseguir fazer pesquisa sem ter que estar atrelada aos interesses do mercado. Uma pesquisa pública de interesse social, de interesse público. Então, a gente é contra o Futurice e contra a Lei Geral das Universidades, porque a gente é a favor de uma universidade pública que trabalhe para o público. Por isso que a gente chama o tal de Futurice de Faturice, né? Não para o E a mercado, fatura, não né? para produzir patente, que eu digo isso, ninguém pode usar isso, tem que pagar para mim se for usar isso. E como que, pensando, né, acho que nós aqui da rede pública, o nosso aluno da rede estadual, ele só vai conseguir ter um acesso a um direito, né, ao ensino superior. A gente, né, pena que não está, o ensino superior hoje no Brasil não é para todos, infelizmente. Nós ainda temos muito que avançar no ensino superior para todos, mas assim, nós só vamos conseguir fazer com que os nossos alunos tenham acesso na educação básica se eles tiverem um bom ensino médio. E o que a gente viu com a reforma do ensino médio, né? O que significou, o que eles falavam que ia resolver o problema da educação? Não, nem está completamente implementado ainda, mas a reforma do ensino médio é negligenciar o direito do estudante ao conhecimento. Sabe os conhecimentos, aqueles conhecimentos necessários, não só para ele entrar no vestibular, no ensino superior público, mas os conhecimentos necessários para a vida, para ele conhecer a sociedade que ele vive, para ele De poder... humanização, intelectualização, de arte, formação filosófica. né, todos esses aspectos. Então, nós temos a educação básica sendo Justamente reduzida para o humano deixar de ser humano. reduzidas
um amontoados de práticas, de avaliações em cima de avaliações, de prova Paraná, de provas que não provam nada, que não servem para nada, enquanto os conhecimentos estão sendo negados e o acesso da classe trabalhadora ao ensino superior está cada vez mais sendo restringido. Aí o que acontece? O trabalhador, né, que quer fazer o ensino superior e ele não conseguiu acesso à universidade pública, ele acaba tendo que pagar super caro nas universidades privadas, né? Então é por isso que defender a educação básica significa fortalecer o ensino superior público de qualidade, a ciência, a pesquisa, o investimento, né? Porque mas os ataques são tão violentos, né, nesse sentido, ou seja, num processo neoliberal há alguns passos, né, para poder fazer a privatização, para poder vender e tal. Um deles é a precarização. O primeiro passo é precarizar. Precariza, aumenta o número de alunos e professores. Sim, faz a precarização para depois poder vender. No caso das universidades públicas, uma forma que encontraram de precarizar foi cortar o orçamento, foi bloquear o orçamento. Ou seja, passamos o ano de 2019 aí capengando para poder terminar o ano, quase não conseguindo terminar o ano com coisas básicas de funcionamento da universidade, e para 2020 já tivemos a redução da verba. Já temos uma redução do orçamento para as universidades públicas. Já na hora, eu acho que, se não me engano, quase 800 milhões de reais. Já Mas que menor do que o ano obrigando passado. já vocês pedirem Sim. ajuda para... A estratégia no ano passado foi qual? Faz o bloqueio, se não me engano foram 60%, se não estou equivocado, liberados aí com uma parte dele em novembro, depois de poder fechar o ano. E tá, funcionando daquela maneira. Bloqueando coisas, deixando de fazer pesquisa, desenvolver outros materiais, deixando de fazer as viagens com os alunos que temos que fazer. Diminuir o número de bolsas. Diminuir o número de bolsas. E no caso da UNITA aqui em Foz do Iguaçu, nós dependemos demais para a permanência dos estudantes, dos vários projetos, dos editais, das bolsas, que foram cortadas em grande parte. Transporte também foi cortado. Então a permanência do estudante da UNITA hoje depende demais dessas políticas. E quando ele faz o corte, ele expulsa da cidade e da universidade esses estudantes. E a saída hoje que a gente vê os governantes dando para a educação básica é a militarização, né? Que é um outro tema que a gente tem que falar, porque a militarização não é saída para a educação básica. Ao contrário, a saída para a educação básica é mais investimentos, mais escolas. Se a gente pegar o modelo do IF mesmo, né, que tem um investimento pesado do governo federal, é um modelo de qualidade, a gente, né, pode falar tranquilamente, conhecendo a realidade dos vários IFs que tem. É um modelo de público, modelo, né, com qualidade, ainda que nesse bojo todo também tem sofrido seus ataques, mas em comparação ao que eles falam de escola de qualidade, a escola militarizada não é um modelo de qualidade, porque sabe o que é a qualidade? Se você colocar 20 alunos por turma, 25 alunos por turma, mas fazer isso com todas as salas de aula da rede estadual, nós vamos ter qualidade em toda a rede estadual. Então não adianta isolar uma escola, é meio que privatizar ela, porque você diminui ali o número de alunos por turma, você melhora a infraestrutura com a ajuda do empresariado local, você dá expulsa dela aqueles alunos considerados para a ordem os desajustados, né? Que a gente, o grande mérito da escola pública é de você chegar a todos terem o direito de estarem na escola, né? Essa foi a conquista maior que nós tivemos na educação pública, ela ser universalizada, educação básica. Então, o que a gente está vivendo com a escola, com o processo de militarização, gente, é um engodo, é uma privatização, é pegar uma escola e dizer que ela só serve para atender uma pequena parcela. Qual que é o sentido ideológico, político e filosófico de fazer isso? Porque resultado de que vai dar qualidade não há nenhuma garantia. A militarização, quando se reivindica, e isso não é de agora, né, já vem há algum tempo, quando se faz essa reivindicação, a grande bandeira de quem a quer não é a qualidade na educação, existe aí um sentido moral, ideológico, político, de tornar as crianças e os jovens, tentar enquadrá-los dentro de um padrão comportamental, dentro de um padrão militarizado. É o cerceamento da liberdade, é o recuo nas conquistas, é o combate, ou seja, vamos dizer, voltar a reproduzir nas escolas a opressão de gênero. Sim. Né? Ou seja, a escola militarizada, eu acredito que antes da ideia de qualidade, há um objetivo quase mais... voltar ao século passado, não é isso? Sim, sim.
em que muita gente quer o estudante dos anos 50, dos anos 40, dos anos 40, aquele estudante pacato, quieto e calado, muita gente quer isso, não quer educação, ele quer o estudante calado. Submissão, Submissão. Né? Outro nome que não. O processo de educação não é adequação, não é formatar as pessoas. O processo de educação é muito mais que isso, né? Que a gente depende. Eu diria até que é um dos passos ao fascismo, parece que querem fazer isso com os jovens. Quem foi o que o Bolsonaro colocou no plano de governo dele? Uma das coisas que ele colocou no plano de governo dele foi expurgar, usou essa palavra, podem olhar lá, expurgar Paulo Freire das escolas. Sim. E o que o Paulo Freire dizia? Que a Coitado, escola tinha que Paulo. ensinar a ler a realidade, a ler o mundo de um modo crítico. Ou seja, ele quer expurgar o pensamento Numa crítico. escola, numa escola militar como essa. Expurgar o Paulo Freire. A falta de liberdade, imagina você tem um capitão, sei lá, tem um sargento que controla a escola. A ideia de hierarquizar a escola é botar na ordem de cima para baixo o que se vai ensinar, o que se vai falar, como você vai se vestir, como você vai se comportar, como se... E o aluno? Sim, senhor. E não tenha ilusão, porque são escolas públicas militarizadas, não são escolas da carreira militar. Uma coisa são as escolas de formação militar. Isso não é uma questão da educação pública. O que nós estamos falando que está acontecendo no Brasil é pegar uma escola pública e tornar ela militarizada, é privatizar, é dizer que aquela escola só pode ser acessada por um conjunto de crianças e jovens que estejam perfeitamente dentro daquilo que eles esperam, né, que a ordem militar espera. Então é privatização da escola pública, é mais um processo de privatização. Ah, e o que tem hoje à noite, gente? Vamos lembrar o povo aí que tá nos assistindo? Então, deixa eu aproveitar aqui e pedir, né, pra gente, o debate está ótimo. Parar de falar, né, porque a gente A gente tem que seguir fazendo esse debate em toda ocasião que a gente tiver oportunidade, faz parte aí da nossa, né, trabalho de conscientização da população de todos os riscos iminentes, né, nesse momento, sobretudo com a desvalorização e o desmonte do serviço público. Eu vou pedir, né, para as companheiras e o companheiro da mesa fazerem as suas falas de encerramento, mas eu gostaria também de falar de duas atividades ainda por acontecer hoje, né? Às 20h30 a gente tem o grito na janela, né? Vamos lá fazer a nossa manifestação em casa, né? O isolamento não vai nos impedir, né, de manifestar contra tudo isso que está aí. E também queria convidar rapidamente a professora Senilde, que está aqui com a gente. Ela esteve agora de tarde ajudando a gravar o vídeo que vai ser lançado às 21 horas, então, também como atividade do dia de hoje, lembrando que 18 de março é dia de greve nacional da educação, em defesa do serviço público, dos empregos, dos direitos e das liberdades democráticas. Professora. Olá, boa tarde a todos e todas. Bom, sobre a gravação, que deve ter o lançamento no nosso canal do YouTube da Cesunila, mas a gente vai divulgar amplamente esse link, né? O vídeo teve a iniciativa do Hamilton, que representa o CDH dentro da Unidade Sindical e Popular de Foz. E a ideia principal do vídeo é conscientizar a população, né? Colocar algumas informações que muitas vezes não estão tão generalizadas nos informes que têm saído sobre o Covid, mas numa perspectiva que acalme a população, que traga também, que evite o pânico, né? Eu destacaria 3 coisas importantes nesse vídeo, que é a chamada para a importância da dengue, aproveitar esse momento de isolamento das pessoas para cuidar das suas casas, dos seus quintais, porque a dengue já é um problema que nós temos já há algum tempo, né? Aqui na região e em todo o Brasil. Também temos uma sugestão importante de lavar as mãos, né? Ou seja, água e sabão. Álcool gel é só nesses ambientes que não tem acesso a água e sabão, então é muito importante não ficar na correria atrás de álcool gel nos mercados, e também a importância de estando com desconfiança da doença, mas se os sintomas forem leves, ficar em casa e não ir aos hospitais, e procurar se cuidar através dos canais públicos, né? Por isso a valorização do público cada vez mais, de todas as instituições públicas que têm aí disponibilizado, né, o acompanhamento, o monitoramento das pessoas que se sentem doentes, mas que estão em casa em isolamento, de como elas se cuidarem. Então assistam o vídeo, está imperdível, está muito bom, e o comitê entrevistou, esse comitê de combate ao enfrentamento ao Covid-19, quem foi entrevistada foi a Marielle, que é enfermeira, é um comitê formado pela UNILA e ela representa esse comitê dando esses informes para a gente. Obrigada.
Obrigada, Senilde. Então, eu convido a mesa para suas falas de encerramento das entidades e vou comunicar a todas e todos que estão assistindo que esse debate vai ficar online na página da CESUNILA e também divulgado aí na página das entidades. E a gente pede que vocês divulguem, passe pelo Zap, vamos fazer uma militância forte nas redes sociais para as pessoas se informarem, né, se apropriarem desse debate, se posicionarem criticamente com relação a esse cenário atual. Então, passo a palavra final para as entidades. Então, eu representando aqui o Simprep, todos os professores e profissionais da educação aqui de Foz do Iguaçu, agradeço a oportunidade e o convite e também gostaria de falar assim, que é importante se cuidar, mas se for para morrer, gente, vamos morrer lutando, tá? Boa tarde. Representando a PP Sindicato, que representa os professores e funcionários da rede estadual, a gente gostaria de fazer o chamado aí para as pessoas que estão acompanhando a se integrarem, mesmo que nesse momento seja virtualmente, né, mas a gente vai ter formas de nos comunicarmos, a resistirmos a esse período, né, que esse período exige de nós cuidado com a saúde, preocupação. A gente não deve subestimar de forma alguma essa epidemia, que né, tem alerta nacional, tem divulgação, tem informação. Nós devemos nos cuidarmos, né, nos preocuparmos e cobrarmos. Eu acho que a militância nesse momento de rede social serve sim, porque nós precisamos cobrar medidas que venham ao atendimento da população trabalhadora. Não podemos colocar o lucro, né, os patrões, os empresários, os banqueiros vão colocar o lucro em primeiro lugar. A nossa preocupação é a vida em primeiro lugar e por isso vamos pedir aí, reivindicar todas as medidas que forem necessárias, sempre a vida em primeiro lugar. Nesse momento de pandemia, a nossa organização é nas redes sociais, então fiquem de olho no Congresso Nacional que eles estão aprovando nesse momento e vamos das nossas janelas gritar contra Bolsonaro, contra Mourão e a favor do serviço público, porque defender o serviço público é defender o acesso universal aos bens produzidos pela humanidade e a uma vida digna. A gente precisa se aposentar e ter acesso a seguro social. A gente precisa ter um SUS que garanta saúde preventiva e tratamento para todas as doenças e também vacinação. A gente precisa que as pessoas possam estudar em universidades públicas gratuitas de qualidade, que as universidades possam fazer pesquisa de cunho social, de importância social. A gente precisa de creche, escola pública gratuita de qualidade para todas as pessoas e que todas as mulheres possam gozar plenamente de licença maternidade e que quem está agora vivenciando essa pandemia tenha acesso à seguridade social e direito à quarentena. Bom, em nome da CESUNILA, Sindicato de Professores da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Seção Nacional do Andes, a gente agradece a participação nesse evento, nessa atividade muito importante, que Foz do Iguaçu tem uma unidade sindical popular, né, para que a gente possa unificar as lutas que são todas aqui, é uma luta conjunta, né, mesmo que estejamos em categorias diferentes de trabalho, mas é uma luta conjunta e quando a gente faz essa articulação e a gente unifica a classe trabalhadora, a gente consegue grandes resultados. Nesse momento, Foz do Iguaçu é um polo político da região, é um polo de militância, de atuação e mais uma vez é mais uma atividade que temos juntas e juntos para poder defender a universidade pública, defender a saúde pública, defender as escolas da educação básica, enfim, os serviços públicos e é por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente está na luta e a gente vai continuar juntos nessa luta. Obrigado.